Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras! E pela última vez em 2021, fala nação rubro-negra, última opinião do ano, né? Esse vídeo não tinha como ser diferente. Na verdade, eu já falei pensando em me corrigir, porque tinha como ser diferente, bem diferente, se o Flamengo quisesse, se o Flamengo cooperasse, esse vídeo seria num tom bem diferente, mas dentro da nossa realidade, vamos lá fazer uma retrospectiva da temporada 2021, que foi de longe a pior da era Rodolfo Landim, né? A mais problemática e a mais preocupante também. Mas ali, o início da temporada, já fazendo recorte, no início da temporada até parecia que manteríamos aquele nível, né? Aquele ritmo de, tá difícil de parar os coringas do Flamengo, não há mais rivais em solo brasileiro para esta máquina rubro-negra. Enfim, parecia que o Flamengo seguiria naquele patamar que ficamos acostumados aí em 2019, em 2020, o que não foi o caso. Mas, de qualquer forma, na primeira decisão do ano, que foi a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, o Flamengo comandado por Rogério Ceni ainda à época, e o Palmeiras já com Abel Ferreira, né, como permanecerá no início de 2022 pelo menos. Mas, na minha visão, aquele jogo, bem no início da temporada, foi a primeira decisão entre clubes da Série A. E, para mim, na minha visão, foi um dos jogos mais interessantes do Flamengo também no ano. Eu ouso dizer até que um top 3, assim, claro que eu tenho que fazer uma análisezinha um pouquinho melhor, mas aqui nessa minha memória, enquanto eu falo com vocês, top 3 jogos mais interessantes do Flamengo na temporada. A gente nem imaginava naquela altura do campeonato, né, naquele início, que Flamengo e Palmeiras se enfrentariam novamente no finalzinho da temporada e que o destino seria tão cruel, seria tão ruim, mas eu também não vou trazer um sofrimento aqui pro início do vídeo. Só que, fazendo um paralelo muito rápido, sem falar em resultados, para que a gente não pule esse sofrimento, o Flamengo, assim como ocorreu na final da Libertadores, sofreu um gol do Palmeiras bem no início da partida, né, da Supercopa do Brasil, até antes dos 5 minutos. Foi logo no primeiro ataque do Palmeiras mesmo, o Palmeiras tocou na bola, fez o gol. E só que naquela ocasião, com o Rogério Ceni, o Flamengo conseguiu buscar o empate, virou e no finalzinho de pênalti sofreu também o empate alviverde. Terminou 2-2 no tempo regulamentar, fomos para a decisão dos pênaltis e aí temos aquela virada histórica, né? Aquela emblemática por 3-1, que o Flamengo perdia por 3-1. Diego Alves, em um dia monstruoso e um dia extremamente decisivo, entrou na mente dos paulistas e o Flamengo conseguiu a virada, depois que perdia por 3-1, conseguiu a virada com o gol do Rodrigo Caio, campeão da Supercopa do Brasil, que vale destacar, inclusive, né, é importante a gente falar sobre esse torneio, pouquíssimo valorizado, tá? Porque desde que ele retornou, só o Flamengo venceu, então só por isso fica claro que é o melhor torneio nacional, né? Se só o Flamengo vence, não tem torneio melhor do que esse. E o Flamengo, inclusive, está garantido também na Supercopa do Brasil 2022, contra o Atlético Mineiro, né, que foi campeão aí brasileiro da Copa do Brasil, inclusive o responsável por colocar o Flamengo de volta na Supercopa do Brasil 2022, tentando buscar o tri em sequência. E por falar em tri, o Flamengo conquistou também o tricampeonato em sequência do Cariocão, do estadual, vai para 2023 buscando o tetra, né? Buscando ali o quarto em sequência, mas foi campeão, enfim. Então, início de ano, início de temporada, 2 títulos na conta. Naquela época o Flamengo ainda não tinha perdido não perdia pro Palmeiras desde 2018, a freguesia estava em dia, a galera tirando onda, feliz da vida, parecendo que tudo estava nos seus conformes, né? Parecendo que tudo seguiria o mesmo roteiro dos últimos anos, né, de 2019 para cá principalmente. Só que aí o Flamengo, já pulando um pouquinho mais para Libertadores, o Flamengo, na verdade, pegando um paralelo ali, início do Campeonato Brasileiro e Libertadores, o Flamengo já sofria com alguns desfalques, porque era ano de Copa América e tal. Então o Flamengo acabou perdendo já alguns personagens muito interessantes, né, alguns atletas muito, muito importantes para o seu plantel. Por exemplo, o Flamengo estreou já
no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, venceu por 1-0, gol do Pedro, se não me engano, foi gol do Pedro. Mas já não tinha Gabigol. O Gabigol, naquela ocasião em específico, o Gabigol ele sentiu um problema estomacal, etc. Mas ele já estava programado para se apresentar para o Tite também. Então ele nem retornou ao Flamengo. Assim, ele já foi desfalque naquele jogo e se apresentou ao Tite para o elenco que começou a trabalhar e treinar para a Copa América, que foi no meio da temporada. E o campeonato não parou para a Copa América, né? Então também teve a questão do Flamengo já de início dava um tom que sofreria muito com desfalque na temporada 2021. E aí, pulando já falando mais da Libertadores da América, o Flamengo até fez uma primeira fase muito interessante, não penou para se classificar, né? Ao contrário de outras temporadas, até 2019 mesmo, que o Flamengo passou num sufoquinho ali na última rodada no empate. Mas o Flamengo conseguiu até quebrar alguns recordes interessantes, né? Voltou a vencer na Argentina, que era algo que não fazia desde a era do Zico, etc. Mas mesmo com bons resultados, o Ceni sofria muita pressão. Assim, o Flamengo vencia, mas ainda tinha muitos protestos no Ninho mesmo, até muros pichados pedindo a saída do Ceni, que nunca foi uma unanimidade, né? Ele nunca conseguiu cair de fato na graça do torcedor flamenguista. E ali, meados de julho, ele foi demitido, muito próximo, dias antes, na verdade, momentinhos antes do Flamengo estrear nas oitavas de final da Libertadores da América, que estreou, inclusive, com Renato Gaúcho, que aí eu acho que foi a grande virada do Flamengo. É o momento em que o Flamengo vive o início do Renato Gaúcho, é o momento que o Flamengo vive talvez o seu momento mais convincente da temporada, porque ele começa a emplacar um monte de goleada uma atrás da outra, né? Vence o Bahia por 5-1, goleia o Bahia, goleia o São Paulo, então dá fim a um jejum em cima do São Paulo, e goleia o São Paulo até de uma forma muito curiosa, porque o Flamengo não jogava tão bem, mas depois sofreu o primeiro gol. Depois também, aí foi baile do Bruno Henrique, o Bruno Henrique brincou, o Flamengo goleou sem brincadeira, goleou no Maracanã por 5-1, se não me engano, acho que foi 5-1 o primeiro foi, porque no segundo foi 4, né? Então o Flamengo terminou no agregado de 9 contra o São Paulo. Mas o fato é que o Renato Gaúcho começa muito bem, ele começa muito bem, assim, pelo menos com resultados, muito bem. Não que o time jogasse realmente para golear todos os adversários, mas enfim, havia um encaixe ali muito em sequência mesmo do trabalho deixado pelo Rogério Ceni. Era perceptível na época do Renato a mudança de emocional mesmo dos jogadores, que eu acho que foi fundamental para a construção dessas goleadas. Então o Flamengo goleava não só no Campeonato Brasileiro, mas goleava também na Libertadores, goleava na Copa do Brasil, até conseguiu poupar jogadores, porque fez 6 logo no jogo de ida, então poupou jogadores para um jogo de volta, até o Maurício Souza, que comandou o elenco no jogo de volta contra o ABC. E aí o Flamengo venceu mesmo, assim, enfim. Então o Flamengo conseguiu emplacar goleadas em todos os seus torneios. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e passava muito bem em todas. Então, em determinado momento da temporada, o Flamengo era o único clube que poderia conquistar a tríplice coroa. Era o único que tinha chance de brigar pelos 3 torneios, né? O que foi se acabando de uma vez, assim, mas foi de uma vez, virou uma bola de neve essa história. Virou uma bola de neve, assim. Depois que começou a desandar também, nunca mais encontrou o caminho da paz. Nunca mais encontrou o caminho de nada. O Renato começou a perder a mão completo, assim, do elenco mesmo, não conseguia fazer o elenco desenvolver, também não tinha o elenco à disposição, eu vou até falar um pouquinho mais separado sobre isso, mas enfim, começou a perder a mão, começou a perder a linha, começou então, consequentemente, sofrer muita pressão, bastante pressão, né? Porque a torcida via que o tempo ia passando, final de temporada se aproximando, e o Flamengo não conseguia mais encontrar o caminho de jogar de forma decente, de jogar bem, de encaixar qualquer coisa que fosse. Então o Flamengo não conseguia nem vencer a Chapecoense, já rebaixada, com 1 a mais em vantagem, sabe? Então o Flamengo foi eliminado para o Atlético Paranaense num baile do Atlético Paranaense da Copa do Brasil. Foi ficando cada vez mais difícil o Campeonato Brasileiro, até que depois se deixou de lado mesmo, né? Não tinha como mais brigar com o Atlético Mineiro. E foi para a final da Libertadores da América,
naquele dia fatídico, né, dia 27 de novembro, Flamengo e Palmeiras, lá no Uruguai. O Flamengo acabou derrotado, né, na prorrogação, com a falha do Andrés, que é tão falada pelo Túlio aqui no canal do Coluna do Fla, mas também com falhas de Davi Luiz, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Felipe Luiz, com 5 minutos de jogo. O Gabigol até ameaçou ali uma reação, achou um golzinho, o que não foi o suficiente. O Flamengo foi derrotado pelo Palmeiras, então, no final de tudo, por 2-1. Renato Gaúcho caiu e o Flamengo seguiu aí, começou a sua busca desesperada por treinador, que acabou na última quarta-feira, quando contratou o Paulo Souza. Mas enfim, é uma temporada que o Flamengo sai sem nenhum grande título de expressão, apesar de chegar à frente ali em todas, né? Foi numa semifinal de Copa do Brasil, final de Libertadores, segunda colocação no Campeonato Brasileiro, conseguiu então cumprir as metas financeiras previstas em torneios. Mas foi uma temporada que ficou marcada pela falta de título e principalmente pela desordem interna, né? O Flamengo com muito problema no departamento médico, teve muito problema de desfalque, não conseguia recuperar seus jogadores, não conseguia dar continuidade para jogadores que tinham acabado de chegar, que foi o caso do Kennedy, do Davi Luiz. E o Andrés foi o que mais jogou, na verdade, foi o único que conseguiu manter uma sequência boa desses que chegaram já na era do Renato Gaúcho. Então foi uma temporada muito conturbada, principalmente fora de campo, né, com muita pressão por mudanças internas, principalmente no departamento médico. Então vamos aguardar essas mudanças, agora principalmente depois que o Flamengo contratou a sua nova comissão técnica, então há uma expectativa muito grande para que mude bastante internamente em 2022 e uma temporada que ficou aí marcada então pela falta de título e pela desordem interna e problemas no departamento médico. Que 2022 seja completamente diferente e a gente possa fazer um vídeo de longa duração só falando da quantidade de títulos e da era vitoriosa de Paulo Souza no Flamengo.